O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos avançando de forma maravilhosa. O Senhor Jesus tem sido bastante presente aqui nesse nosso caminhar na Bíblia, não é? E nós estamos lendo, queridos ouvintes, a Bíblia de forma sequencial. Você que nos acompanha já sabe que nós já estamos no livro de 2 Coríntios. Olha como a gente já andou, não é? No Novo Testamento andamos bastante. Já passamos aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 7 livros já. Vamos para o 8º, que é 2 Coríntios, que na verdade é a segunda carta do apóstolo Paulo, dirigida, não é, para a igreja de Corinto, não é? A cidade de Corinto. Então aqui nessa segunda carta, o apóstolo Paulo continua no seu mesmo propósito da primeira carta aos Coríntios, que é justamente puxar a orelha da igreja, advertir a igreja de Corinto, porque era uma igreja que estava um pouco desorganizada, e também uma igreja onde se infiltraram muitos falsos profetas naquela época. Você veja como essa questão dos falsos profetas é algo que sempre fez parte, não é, da luta da igreja, a igreja enquanto comunidade, eclésia, não é? Grupo de pessoas que segue a Jesus Cristo, grupo de pessoas que se submete a Jesus Cristo. Veja como foi importante esse combate, né, feito aí pelo apóstolo Paulo, e como não é uma coisa de hoje, não é uma coisa que sempre existiu. Essa igreja de Corinto, ela tinha tantos falsos profetas que eles chegaram até a questionar a autoridade de Paulo como apóstolo. Então nessa segunda carta aos Coríntios, ele fala bastante disso, fala lá da sua autoridade, não é, como apóstolo, fala dos procedimentos que ele adotava, do seu ministério, porque esses falsos profetas, inclusive, chegaram a acusar Paulo de ladrão, porque ele fez uma coleta de ofertas entre as igrejas próximas ali a Corinto, as igrejas da região da Acaia. A Acaia era uma província do Império Romano na época. O Império Romano dominava tudo, não é, na época, que envolvia ali a Grécia até o sul da Macedônia. Então, chegaram a acusar Paulo, esses falsos profetas de Corinto, acusaram Paulo de pegar esse dinheiro das ofertas, que o objetivo era levar para os irmãos na igreja de Jerusalém, que estavam passando dificuldades financeiras. Então acusaram Paulo de roubar esse dinheiro, de ficar com esse dinheiro. Veja que acusação gravíssima, né? Então você vê que não é muito diferente de hoje em dia, não é? Quando as pessoas que não querem ir se entregar a Jesus acabam falando isso do evangelho em geral, né? Dizendo, isso é tudo ladrão, esses pastores são ladrões, né? Isso eu posso falar, eu aqui, pastor Gilberto Costa, posso falar com propriedade, porque antes de me entregar a Jesus, eu também achava isso, né? Eu não conhecia a Bíblia, não conhecia o trabalho dos pastores, mas eu dizia isso também. Um bando de ladrão que faz lavagem cerebral nas pessoas. Então veja que coisa, onde eu estou hoje, né? Estou aqui lavado, sim, lavado e remido, perdoado, né, no sangue de Jesus. Assim como talvez você esteja, ouvinte. Não sei se você já foi lavado e perdoado pelo sangue de Jesus, ou se você ainda está no mesmo ponto que eu estava muitos anos atrás,
pensando e dizendo isso, né? Um bando de ladrão. Então disseram isso também do apóstolo Paulo, não é? É tanto que nessa segunda carta aos Coríntios, você tem uma ideia, do capítulo 1 ao capítulo 7, é Paulo explicando o seu ministério, defendendo as suas atitudes, não é? Explicando que ele era realmente um apóstolo. Aí nos capítulos 8 e 9 dessa carta, Paulo fala da coleta das ofertas, né, para os irmãos de Jerusalém. E depois, nos capítulos 10 a 13, a polêmica que Paulo levanta, né? Paulo defende a sua autoridade como apóstolo verdadeiro, né? Então é isso, ouvinte. Você vê que falsos profetas sempre existiram, né? Sempre existirão na igreja. E o que você tem que fazer, né? De repente você pergunta, mas pastor, como é que eu vou reconhecer um falso profeta e não ser enganado por ele? É simples, basta você estar ligado no que diz a palavra de Deus. Por isso que é importante você realmente se alimentar da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, né? E tudo que pregarem para você, que lhe ensinarem, você pede a base bíblica, né? Então, onde é que está esse ensino que você está me falando? Qual é o livro da Bíblia que está esse ensino? Onde é que está? E procure em vários lugares da Bíblia, né? Porque tem uma regra de um nome bem difícil, né? Que é o nome da interpretação da Bíblia. Sabe como é que chama? Interpretação de texto, em geral, chama hermenêutica. Um nome bonito, difícil, né? Mas é um conceito fácil. É você interpretar o que a Bíblia está dizendo. E um princípio básico aí da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, é que a própria Bíblia explica a si mesma. A Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, quando você tem um ensino na Bíblia, um ensino que realmente vem de Deus, ele não está nunca num versículo isolado. Ele se repete em vários livros da Bíblia, em vários versículos. Muitas vezes um versículo cita o outro, não é? Um autor da Bíblia, uma pessoa inspirada por Deus. Muitas vezes o apóstolo Pedro, nas suas cartas, citam algo que o apóstolo Paulo falou nas suas cartas. O apóstolo João cita algo do Velho Testamento. Do Velho Testamento nem se fala, as citações são muitas, né? Então é importante a gente, quando tem um ensino na Bíblia, verificar que esse ensino tem que estar presente em várias partes da Bíblia, não em uma só, nem de forma isolada. Outra coisa que você tem que fazer é, quando você vê um versículo ou alguém te passar um versículo, né? Por exemplo, um exemplo fácil, aquele que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é muito famoso, os crentes falam, a gente que é crente fala, quem não é crente também fala, né? E isoladamente esse versículo dá a impressão que é o super crente, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que eu quiser, eu posso. É como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? O que eu quiser, Deus vai fazer para mim. Aquela frase de carro, né? Que tem nos vídeos assim: homem sonha, Deus realiza, né? Mas não é assim. Se você ler uns 10 versículos antes desse e uns 10 depois, faça sempre isso para você entender uma coisa chamada contexto. Contexto é assim, esse versículo ele está no meio de que história, não é? Toda a história tem começo, meio e fim, não é? Então você não deve pegar um versículo isolado, tudo posso naquele que me fortalece, para você, então eu posso fazer qualquer coisa. Se você ler 10 versículos antes e 10 depois, você vai entender o que aquilo tá, que aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, ele está inserido numa história. E a história é a seguinte: é Paulo dizendo, o apóstolo Paulo, né, nesse exemplo, dizendo que se ele estiver com Jesus, quem está com Jesus, no caso dele, pode passar por qualquer coisa. Pode passar nos tempos de fartura, de que está tudo bem, ele está bem. Nos tempos de escassez, em que está faltando, em que está difícil, ele também está bem, porque ele está com Jesus. Então, Jesus é suficiente para ele, na tristeza, na alegria, na abundância, na falta. Então, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, tudo eu posso passar, tudo eu posso aguentar naquele que me fortalece, que é Jesus. Ou seja, eu posso passar por tudo desde que eu esteja em Cristo, desde que eu esteja em Jesus. Então, vê como é diferente você analisar o contexto de você analisar o versículo isolado, né?
Então é isso que Paulo vai fazer aqui em 2 Coríntios. Ele vai aí demonstrar como é que é o ministério dele e vai combater esses falsos profetas, esses falsos mestres que entraram na igreja de Corinto e estavam ali desacreditando Paulo como apóstolo e levando os irmãos da igreja de Corinto para caminhos fora da palavra de Deus, fora do ensino do Evangelho. Então vamos ver lá, abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, a introdução. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Então aí Paulo está fazendo a introdução, está dizendo, quem está escrevendo essa carta sou eu, Paulo, junto com Timóteo, que é meu filho na fé. Né? Paulo tinha um carinho aí por esse jovem que o acompanhava e que foi um jovem pastor. Né? Então está dizendo, eu e Timóteo estamos escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja eclésia, né? A comunidade de Deus que está em Corinto. E com todos os santos de toda a Caia, essa região que envolvia a Grécia, a Macedônia. Né? Então no versículo 2, Paulo diz o seguinte, a vocês, a esse público aí que ele destinou a carta, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então faz essa saudação inicial. Depois ele continua dizendo assim, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então aqui um grande ensinamento, né, do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo, que muitas vezes, ouvinte, quando você passa por tribulações, problemas, né, desafios, muitas vezes o Senhor permite que você passe e que você esteja firme em Jesus para que você tenha experiência com aquela tribulação, que você possa vencer aquilo com Cristo, para que você possa consolar e orientar outras pessoas que vão passar por aquele mesmo problema. Então, é como Paulo está dizendo, né? Que bom a consolação que recebemos de Deus para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. E aqui no verso 5 ele diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então Paulo dizendo, olha, tudo que Jesus sofreu, todo aquele sangue derramado na cruz, lembrando que Jesus é Deus, e ele aceitou passar aquela humilhação, ir lá para a cruz, para pagar o nosso pecado. Então, aquilo que Jesus fez transborda na nossa vida. Quer dizer, traz o perdão para a gente, apaga o nosso pecado quando a gente se entrega a Jesus. E aí ele está dizendo que também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quer dizer, esse sacrifício que Jesus fez não só vem trazer perdão para a nossa vida, como também vem trazer consolação, vem trazer paz no nosso coração. Tanta paz que chega a transbordar, que as pessoas vão olhar para você e dizer, eita, esse homem, essa mulher, depois que virou crente, ficou demente, não se aperreia com mais nada, né? As pessoas vão até acusar você, você está demente, você está alesado, você está em paz, a gente está vivendo o maior problema e está em paz, mas é a paz de Jesus que ele nos explica que excede a todo o entendimento. Não dá para entender essa paz sobrenatural, né? É bom demais. No versículo 6, Paulo consegue dizendo, se somos atribulados, né, se sofremos perseguições, problemas, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então Paulo está falando isso, olha pessoal, nós os apóstolos, né, as pessoas que pregam o Evangelho, quando a gente é atribulado, né, perseguido, é para que vocês sejam consolados e salvos, porque
Ora, imagine, se não fossem esses homens dizerem para Deus assim: eu estou aqui, Senhor, eu estou disposto, me usa. Como é que o evangelho ia chegar, né, até essas nações que eram pagãs, eram nações que eram idólatras, adoravam vários deuses? Então é Paulo dizendo: a gente é perseguido, a gente sofre, mas é para ser usado por Deus para abençoar a vida de vocês, né? E aí ele segue dizendo no verso 7: e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Quer dizer, Paulo dizendo aos irmãos de Corinto que estava valendo a pena eles serem perseguidos, mas os irmãos estarem ali firmes, né? E Paulo agradecendo aos irmãos que estavam junto com ele naquele sofrimento, quer dizer, que estavam participando ali com os apóstolos, orando com eles, contribuindo, né, até financeiramente com a obra de Deus para as outras cidades, os outros irmãos que não tinham condições. E Paulo dizendo: olha, vocês estão participando com a gente na nossa tribulação, no nosso sofrimento, então vocês também vão participar na nossa consolação. Quer dizer, quando Jesus traz consolação, também traz para aqueles outros irmãos que estavam firmes ali junto com Paulo e os outros apóstolos. Aí o verso 8, 2 Coríntios, né, capítulo 1, verso 8, continuando, Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha aí. Quer dizer, Paulo dizendo aos irmãos lá de Corinto: olha, a gente penou, né? A gente foi perseguido na Ásia, que a perseguição foi forte, a ponto, né, de Paulo e seus companheiros de ministério pensarem que iam morrer, que não iam aguentar. E aí no verso 9, Paulo diz, continuando: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então Paulo já tinha até se conformado, assim: poxa, vou morrer, vão me matar, e eu já estou conformado porque sei que vou para Deus, não é? E Deus vai me ressuscitar ali. Eu vou ficar na presença de Deus. Mas aí olha o que Deus fez no verso 10. Paulo diz: Ele, Deus, né, nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Aleluia. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Glória a Deus. É isso mesmo. Hoje eu estou lendo para vocês essa carta, 2 Coríntios, e a gente está dando graças a Deus, porque Deus livrou os apóstolos naquela época, principalmente Paulo e Pedro e João, todos eles. E graças a isso, né, graças ao poder de Deus, essas cartas, a Bíblia está preservada para a gente poder ler, para a gente ser abençoado, né? Então, glória a Deus mesmo. Glória a Deus que os irmãos daquela época estavam ali em oração, né, cobrindo a vida desses queridos. Então, ouvinte, veja como é importante a sua oração. Você interceder por pessoas, você apresentar a vida de pessoas, sejam ministros do Evangelho, pessoas que você conhece, da sua família. Interceda, apresente, porque olha, tem muito efeito diante de Deus a oração de uma pessoa que se entregou a Jesus. Muito efeito. Então, não deixe de apresentar as pessoas, de orar pelo seu pastor, pelas pessoas da sua igreja, pelos irmãos. Você vê aqui o efeito, né? E aí Paulo agora vai explicar a sua mudança de planos para a viagem. Ele diz assim, no versículo 12, continuando: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, Igreja de Corinto, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, Paulo está lembrando aos irmãos de Corinto que ele está com a consciência tranquila, porque a sua conduta, né, o seu modo de agir junto aos irmãos de Corinto,
tem sido com santidade, quer dizer, separado do pecado, com sinceridade, sem enganar os irmãos. E ele dizendo que essa sinceridade, essa santidade não vem dele, Paulo, não é da sabedoria humana, mas é de acordo com a graça de Deus, é de acordo com a graça que Deus está derramando na vida desses apóstolos. Aí no verso 13 ele diz: pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Quer dizer, a mensagem é clara. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulhamos de vocês no dia do Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, olha pessoal, o dia do Senhor Jesus é quando Jesus voltar a segunda vez, né? Quando ele vier para julgar. A primeira vez ele veio para salvar, na segunda vez ele vem para julgar. E Paulo está dizendo, olha, nesse dia que Jesus vier, vocês vão poder se orgulhar de nós, os apóstolos, assim como nós vamos nos orgulhar de vocês, porque nós trouxemos a palavra de Deus para vocês e vocês foram salvos. Então vamos, como se Paulo dissesse assim, vamos nos encontrar no dia que Jesus voltar e vamos comemorar juntos, né? Tanto quem trouxe o Evangelho como quem recebeu o Evangelho de Jesus, né? E aí, bonito, né? Bacana essa profecia aí de Paulo. No verso 15, ele continua dizendo, confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Então esse era o plano de Paulo, e a Macedônia na volta passava em Corinto. Segue, verso 17. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Paulo pergunta. Pastor, o que é levianamente? É uma pessoa que faz com falsidade, né? Então Paulo está dizendo aqui, ó, a viagem que eu planejei para ir não foi com falsidade. Aí Paulo faz outra pergunta. Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Quer dizer, Paulo está perguntando aqui, vocês acham que eu quero ir para a igreja aí, para a cidade de vocês, só por interesse financeiro ou por outro interesse que não seja o evangelho? É o que Paulo está perguntando. Aí ele vai responder agora, no 18. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Então, Paulo está dizendo assim, ó, a mensagem do Evangelho, assim como a mensagem de Jesus, é uma mensagem direta, não é uma mensagem confusa, né? Porque as coisas do mundo são confusas, é sim, é não, é sim, é não. No mundo é assim, uma coisa tem épocas que uma coisa é certa, tem épocas que uma coisa é errada, depois volta a ser certa, depois volta a ser errada, depois é mais ou menos. A palavra de Deus não, de Jesus é sim. Quando uma coisa é, não fica nessa oscilação, é, não é, depois deixa de ser e tal. A palavra de Deus não muda, né? Jesus disse, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre, né? Glória a Deus. E Paulo segue aqui no verso 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo, quantas forem as promessas feitas em Deus, tantas tem em Cristo o sim. Ou seja, tudo que Deus promete para a gente, salvação, paz, libertação, em Jesus temos o sim. Jesus é a prova de que Deus está vivo, de que Deus se importa com a gente e que as promessas dele são verdadeiras. Jesus é o nosso fiador, é a prova disso, né? E Paulo segue dizendo, por isso, por meio dele, de Jesus, o amém. O que é amém, pastor? Significa assim seja, né? O assim seja é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então é isso. Jesus é o assim seja. Jesus, ele é o cumprimento da aliança de Deus com a gente. Jesus é a prova de que Deus nos ama. Jesus
Ele se entregou por nós antes da gente querer saber dele. Então Jesus é o amém, é o assim seja na nossa vida, né? Então verso 21, Paulo continua: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Oba! Ele nos ungiu quer dizer capacitou. Verso 22, nos selou como sua propriedade. Aleluia, somos propriedade de Deus, você que já entregou sua vida a Ele. E pôs o seu Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, em nossos corações como garantia do que está por vir. Então repare que maravilha isso que Paulo está dizendo, né? Jesus é a garantia da nova aliança, do perdão. E o Espírito Santo, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, o Espírito Santo é também a garantia de que Jesus voltará, que o Espírito Santo está aqui. Você está ouvindo aí, ouvindo essa palavra. Sei que muitos de vocês, seu coração está queimando agora. O Espírito Santo está confirmando, é isso mesmo aí no seu coração. Dizendo, é isso mesmo, eu estou aí, eu estou presente. E eu sou a garantia de que Jesus voltará. E aí no verso 23, Paulo fecha esse primeiro capítulo dizendo: invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. 24. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então, glória a Deus. Está aí Paulo concluindo a carta, não é? Dizendo que Deus não permitiu, não é, que ele fosse logo para Corinto, como ele planejava, porque ele ia puxar a orelha de todo mundo. Então, segundo aqui a revelação que Paulo recebeu, ele resolveu fazer um conjunto de puxada de orelha aqui e avisar os irmãos de Corinto: não fiquem tristes não, porque a palavra de Deus está repreendendo vocês. Inclusive você, ouvinte, deve ter esse mesmo sentimento. Não fique triste, chateado. Eita, eu fui ler a Bíblia e a Bíblia me repreendeu, assim, dizendo uma coisa errada. Porque o próprio Deus diz, olha, Deus é pai e só repreende aquele filho a quem ama. Então, ser repreendido por Deus é bênção, não é coisa ruim, não é para a gente se entristecer, para a gente se alegrar, né? Então, glória a Deus por isso. Aleluia! Então, com isso a gente encerra o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer um intervalinho agora para você digerir isso que foi falado, vai ouvindo aí esses louvores. Daqui a pouquinho, então, a gente volta, depois do intervalo, não sai daí não, para a gente, no segundo bloco do programa, ir para o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Até já já, fica na paz de Jesus, voltamos já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Glória a Deus, queridos ouvintes. Estamos então de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa.
e nós estamos aí firmes e fortes, continuando a nossa leitura bíblica sequencial, né? Explicando. Ontem, quer dizer, no bloco anterior, né? Há poucos instantes, nós concluímos ali o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos então agora para o capítulo 2. Então você que está com a gente já continua, você que chegou agora, já abre aí em 2 Coríntios, capítulo 2, ok? Então 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo dizendo: Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Parece que quando Paulo visitava a igreja de Corinto, alguns irmãos ficavam tristes, né? Vamos ver por quê. 2. Pois, se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Ele segue dizendo: Escrevi como escrevi, se referindo à primeira carta, né? Para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Quer dizer, Paulo mandou a primeira carta aos Coríntios já para puxar a orelha do povo, para quando ele chegasse pessoalmente, o pessoal já está com práticas melhores, não é? Não está tão bagunçado como estava antes, não é? Aí ele segue dizendo: Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então Paulo explicando aos irmãos: olha, eu estou puxando a orelha de vocês na carta, mas não é para vocês ficarem tristes, é porque eu amo vocês, sabe? Paulo falando como às vezes a gente fala quando é pai e mãe, não é? A gente dá uma palmadinha na criança e aí a gente fala: eita, dói mais em mim do que na criança, né? Mas é necessário para que haja uma educação, né? Para que a criança aprenda, né? Em muitas situações. E aí no verso 5, Paulo segue dizendo: Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Verso 8. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Então Paulo dizendo: olha, quando for repreender alguém que está pecando, repreenda, mas com amor, com cuidado, né? Para que a pessoa também não se sinta a última pessoa da terra, mostrando assim que Deus odeia o pecado, mas Deus ama a pessoa que está pecando. Deus quer que a pessoa se conserte. Então Deus nunca vai odiar o pecador. Ele odeia o pecado, as ações que a pessoa faz. Mas quanto ao pecador, Deus sempre olha com aqueles olhos assim de: eu quero você, eu quero te recuperar, eu quero fazer você diferente, não é? E aí Paulo segue aqui no verso 10, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Está aí um bom ensinamento de Paulo, mostrando o seguinte: a divisão na igreja, briga, confusão, irmão contra irmão, só interessa a Satanás. Porque a igreja o que é a igreja? A comunidade de pessoas que seguem e obedecem os ensinamentos de Jesus. Dentro da igreja não pode haver guerra de um com o outro, né? Então Paulo está dizendo: tem que perdoar mesmo, né? Se tem alguma coisa para perdoar, perdoa, fala com o irmão, avança, usa de misericórdia, porque a divisão, a briga, a confusão na igreja
Satanás é que fica feliz, porque a igreja brigando uns com os outros, se divide e acaba não avançando, né? E passa um péssimo testemunho para quem está de fora vendo. Então, é para aceitar Jesus, para entrar na igreja, para ficar essa confusão, briga. Cadê a santidade, né? Cadê a misericórdia? Cadê a tolerância, né? Então, temos que cuidar que nosso testemunho muitas vezes pode trazer alguém para Jesus ou pode afastar a pessoa de Jesus, né? Temos que cuidar para que a gente seja bênção na vida das pessoas, né? E aí Paulo continua falando agora sobre a nova aliança. Ele diz, verso 12: quando cheguei a Troade, que é uma cidade, né, para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, que eram os companheiros, colegas de Paulo. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Paulo saiu da cidade de Troade e foi em direção à Macedônia. Mas, verso 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha aí, Paulo está dando graças a Deus, porque Deus sempre nos conduz para a vitória se estivermos em Cristo. Então, venha para Jesus e tudo vai dar certo. A mensagem é essa mesmo. Você pode achar que é a historinha da carochinha, que é mentira, mas experimente para ver. Se você não entregar sua vida para Jesus, experimente entregar para ver. Já experimentou? Está tudo bagunçado. Casamento bagunçado, filhos bagunçados, desempregado, é uma confusão. A vida está de cabeça para baixo. Chame Jesus para sua vida, se entregue, que Ele vai organizar tudo direitinho. Você vai passar a exalar a fragrância, o perfume de Cristo, né? Como Paulo está dizendo. Verso 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Quer dizer, para Deus, Deus fica feliz quando a gente se entrega a Jesus, porque por onde a gente passa, a gente transmite paz, a gente transmite bênção, né? E não briga. A gente é a água que apaga o fogo, e não o álcool que aumenta a labareda, né? Verso 16. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Então Paulo está comparando assim, ele falou no versículo anterior de dois grupos, os salvos e os que estão perecendo. Então, os salvos são aqueles que se arrependeram, receberam Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, e para esses Paulo está dizendo que o Evangelho, os apóstolos, os pregadores são cheiro de vida. Mas para aquelas pessoas que estão perecendo, o que significa isso? Está perecendo, aquelas pessoas que estão longe de Deus, estão no caminho da segunda morte, porque a morte física, que é a primeira morte, todos nós vamos passar, não tem como evitar. Mas depois vem a gente comparecer diante do trono de Deus, cada um para o seu julgamento, para prestar contas. E é aí onde vem a segunda morte ou não. É aí onde Deus, se não vê na nossa vida o sangue de Jesus cobrindo a nossa vida, ou seja, se Deus não vê que a gente se arrependeu, que a gente seguiu o conselho de Jesus, obedeceu, então Ele condena a segunda morte, né? A vida eterna ali no lago de enxofre, um lugar ruim, um lugar de sofrimento, né? Então, por isso que para quem não quer saber nada sobre Jesus, muitas vezes os apóstolos, a pregação parece um cheiro de morte, né? A pessoa não gosta, não quero, não é? E Paulo segue perguntando assim, mas quem está capacitado para tanto? Quem tem capacidade de fazer isso? Né? Paulo responde no 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Olha aí, olha isso aqui que Paulo falou. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Quer dizer, ao contrário de muitos, significa que já na época de Paulo, há quase 2000 anos atrás, já tinha muita gente
fazendo negócio com a palavra de Deus, querendo lucrar em cima dos irmãos, querendo arrancar as coisas das ovelhas, a lã, as unhas, tudo, em vez de cuidar das ovelhas. Então veja que isso não é um problema de hoje, não é um problema que desde a época do apóstolo Paulo já tinha. Aí Paulo segue dizendo, antes, ou seja, pelo contrário, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Aleluia, que bom, né? Glória a Deus. Veja o problema que já tinha na época, né? Isso encerra o capítulo 2 de 2 Coríntios. Vamos para o capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Paulo segue dizendo, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Paulo está perguntando assim, vocês acham que a gente está... Os apóstolos, né, principalmente Paulo e seus colegas de ministério, vocês acham que a gente está se achando? Em outras palavras, ele está perguntando isso. E ele segue perguntando, será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Quer dizer, Paulo dizendo, vocês não confiam não na gente? Nós que pregamos o evangelho para vocês, será que eu preciso que alguém me recomende como apóstolo? É o que Paulo está dizendo. Será que vocês não viram o nosso procedimento, a maneira, o ensinamento, o poder de Deus? É isso que ele está dizendo. No verso 2, Paulo mesmo responde. Ele tem essa mania de perguntar e responder, né? Ele diz assim, 2 Coríntios 3:2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Quer dizer, Paulo dizendo, olha, o fato de vocês terem aceitado Jesus aí na cidade de Corinto, terem se convertido, o testemunho de vocês é a nossa carta de apresentação. E é desse jeito mesmo, né? Não adianta o pregador, o pastor, o evangelista, o diácono, por exemplo, exibir títulos, cargos, né? Ah, porque eu sou diácono, ah, porque eu sou presbítero, ah, porque eu sou pastor, ah, porque eu tenho diploma disso, daquilo. A sua carta de apresentação, seu diploma, é dado pelo testemunho das pessoas que você cuida, né? É dado pelas vidas que você para as quais você levou Jesus. Esse é o sua verdadeira carta de apresentação. Em outras palavras, como Jesus disse, é pelo fruto que se conhece a árvore, né? A árvore você só vê se é boa quando você pega o fruto, come e diz, é doce. Pronto. Então é pelo fruto, pelas atitudes, pelo que você gera, né? E não por títulos ou cartas ou cargos, né? Verso 3. Paulo segue falando com os irmãos de Corinto. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Paulo reforçando, né? Reforçando, dizendo, olha, vocês aí que se converteram na cidade de Corinto, vocês são a nossa carta de apresentação, que não foi escrita com papel, né? Em papel ou tinta. Foi o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, foi quem escreveu isso, porque foi Ele que convenceu vocês do pecado, da necessidade de aceitar Jesus, da salvação, né? E Paulo segue no verso 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Quer dizer, Paulo dizendo que confia realmente, confia em Deus através de Jesus. Aí no verso 5 ele diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Espírito com E maiúsculo. Aqui, queridos, há uma revelação muito interessante, um ensinamento. Paulo está dizendo assim, olha, o mérito não é nosso, não é dos pastores, não é dos apóstolos. Na verdade, toda a capacidade que um homem ou uma mulher de Deus demonstra, veio de Deus, claro, né?
tudo que nós fazemos vem de Deus, né? Nossa capacidade. Se você acha que é você, que é forte, você que é inteligente, sabido, entenda que tudo isso que você tem de talento foi Deus que derramou na sua vida. Reconheça. Como o Paulo está reconhecendo aqui, ó, não é a minha capacidade como apóstolo, é a capacidade que vem de Deus. E Paulo diz que Deus capacitou ele e seus companheiros para serem ministros de uma nova aliança. A aliança que Jesus fez. Não da letra. O que é a letra? A primeira aliança, o Velho Testamento, a Velha Aliança, foi feita lá com o povo de Israel. Deus deu a Moisés, não é, as tábuas da lei. Foi feita na letra da lei. Deus ali, ele mostrou 10 mandamentos, mais uns 600 e tantas ordenanças. E Paulo diz que a letra mata. De fato, a lei de Deus, que está lá nos livros de Moisés, em Gênesis, em Êxodo, em Deuteronômio, Números, Levítico, a lei mostra para o ser humano assim, como a gente está longe do padrão de Deus. Como a gente está distante, está longe. Com a nossa própria força, a gente não consegue obedecer essa lei. Por isso que a letra mata. Entende? Porque se a gente for olhar para a lei de Deus e olhar para a nossa vida, coitado de nós. Mas Paulo fala que ele é ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito Santo, com E maiúsculo. Quer dizer, nessa nova aliança, é Deus dizendo, olha, você não consegue cumprir a lei mesmo não, mas eu mandei Jesus, que é Deus, para morrer por você, para ele cumprir a lei no seu lugar, para ele pagar o preço pelo seu pecado. Essa é a nova aliança, é a aliança do Espírito que vivifica. Então, glória a Deus por essa aliança, glória a Deus, obrigado Jesus por essa nova aliança, glória a Deus. E por falar em glória, Paulo vai falar agora justamente isso, da glória da nova aliança. Ele diz assim, no verso 7, o ministério que trouxe a morte, foram as leis, né? Foi gravado com letras em pedras. Lembra das tábuas de pedra que Deus deu a Moisés, né? Os 10 mandamentos? E Paulo segue dizendo, mas esse ministério de agora de Paulo veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Quer dizer, corrigindo aqui, Paulo está falando da época de Moisés ainda. Porque Moisés, a Bíblia relata, a gente vai ver isso quando voltar no livro de Gênesis, que quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o rosto dele brilhava tanto com a glória de Deus, que o povo de Israel nem conseguia olhar para ele, ficava encandeado. Imagine, que coisa sobrenatural. Então Paulo diz, mas esse ministério, o das leis, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, ainda que Moisés já fosse velhinho, mesmo assim, ele estava com tamanho resplendor da glória de Deus que o povo mal conseguia olhar para ele. Aí no verso 8 Paulo diz, não será o ministério do Espírito, com E maiúsculo, do Espírito Santo, ainda muito mais glorioso? Verdade. Paulo comparando, então, se na época da lei, Moisés desceu do monte com aquele rosto resplandecendo, cheio de glória, isso já foi uma grande glória. Imagine com a vinda de Jesus, essa nova aliança que Jesus trouxe, o Espírito Santo que é dado para poder morar dentro de nós. Isso é muito mais glorioso ainda, né? E Paulo continua fazendo essa comparação no verso 9. Se era glorioso, 2 Coríntios capítulo 3, verso 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, que é o da lei, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então o ministério que Paulo traz de Jesus Cristo, ouvinte, é de justificação. Que é isso, pastor? Não entendi não. É assim, você e eu, a gente estava condenado, a gente não tem condições de, com as nossas boas obras, conseguir salvação para a gente. Mas Jesus veio, conquistou isso para nós e nos justificou. Quer dizer, ele pagou a pena no nosso lugar e nos deu a liberdade, a paz com Deus. Claro, isso vale se você
entrega a sua vida para Jesus, né? Se você não entrega, você está fora dessa aliança, né? A aliança feita por duas pessoas, Jesus e você, os dois têm que concordar, né? Você não pode dizer que está em aliança com Jesus se só ele quer que você obedeça a ele, mas você não quer. Então, a aliança são duas partes que concordam, né? Feito casamento, marido e mulher. Tem que concordar, senão o casamento se desfaz, né? Mesma coisa na aliança com Jesus. E aí Paulo segue no verso 10 dizendo: pois o que outrora foi glorioso, o que em outros tempos foi glorioso, que foram as tábuas da lei, né? A lei que Moisés trouxe, que Deus deu, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável, que é a glória de Jesus, né? Então veja, Paulo dizendo, se a lei já foi uma coisa sobrenatural, maravilhosa, imagine agora que o próprio Deus, Jesus, desceu na terra para sofrer e pagar no nosso lugar. Muito mais glorioso é o período atual, né? Verso 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, na época de Moisés, né? Quanto maior será a glória do que permanece. Maior é a glória de Jesus, né? Que veio em carne, Deus se esvaziou, veio em carne, morreu, cumpriu a lei, morreu no nosso lugar, ressuscitou e voltou aos céus e está vivo e permanece para sempre, né? Então, Paulo vai à frente dizendo assim: portanto, visto que temos tal esperança da nova aliança, mostramos muita confiança. Verso 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Quer dizer, nós não somos como Moisés, que tinha que usar... Já pensou? Moisés tinha que usar um pano na cabeça, em cima do rosto, que brilhava tanto que o povo ficava encandeado. Nós não somos assim. Isso já era bênção, mas era só para Moisés. Aí Paulo vai dizer no verso 14, na verdade, a mente deles, do povo de Israel daquela época, né, se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Isso aqui, meus irmãos, tem tanto ensinamento aqui, viu, ouvinte? Paulo está dizendo assim, olhe, quando a gente voltar para o Velho Testamento, vocês vão aprender como era o templo na época de Jesus. O templo onde o povo ia adorar a Deus. Era um negócio assim, tinha um local dentro do templo, super protegido, fechado com um véu assim, com 7 tecidos costurados, um pano grosso lá, que era o Santo dos Santos. Naquele lugar era onde estava a presença de Deus. Ninguém podia entrar lá, só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então essa era a velha aliança. Na nova aliança, Jesus rompeu esse véu. A gente lembra nos evangelhos que a gente leu, quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus morre, que diz está consumado, o véu lá do templo, do santuário, se rasga sozinho, de cima para baixo, que é uma coisa sobrenatural. Quando você rasga um pano, uma cortina, rasga de baixo para cima, né? Que é o natural. O véu lá se rasgou de cima para baixo, representando o quê? Que nós, a partir daquele momento, tínhamos acesso direto a Deus através de Jesus. O corpo de Jesus, que foi como se fosse o véu. O corpo de Jesus que foi traspassado, furado com a lança, né, que foi maltratado, foi aquele véu que nos separava da presença de Deus. Então, glória a Deus, né, por isso. Por isso que Paulo diz, não foi retirado o véu da antiga aliança, porque somente em Cristo que ele é removido. Então, quem está na velha aliança, não aceita Jesus como o Messias, o Salvador, ainda está com o véu que separa da presença de Deus, né? No caso aí é o povo de Israel de hoje, que ainda não aceitou Jesus como o Messias. E aí no verso 15, Paulo vai fechando esse capítulo dizendo, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, quer dizer, os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. Então, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, o coração do povo de Israel. Verso 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Olha o que acontece. Converteu-se a Jesus, seus olhos se abrem, né? Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade.
Glória a Deus. Quer se libertar de uma vida triste, de ficar com depressão, agoniado, com raiva, irado, sabe? Deixe o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Deixe entrar, porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade das drogas, do vício, da cachaça, da tristeza, da depressão, do desânimo, da falta de esperança. Deixe o Espírito do Senhor entrar na sua vida. Você vai ver a mudança. E aí vem o verso 18, Paulo dizendo: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, Paulo aí reafirmando que o Espírito Santo, o Espírito com maiúsculo, também é Senhor, também é Deus. E Paulo dizendo: olhe, quando você deixa o Espírito Santo entrar, seus olhos se abrem, a sua face é retirado o véu da sua face. E você começa a ser transformado para que você se pareça com seu Pai Celestial, para que você fique à imagem dele. Foi assim que ele criou a gente. Né? Deus criou o ser humano sua imagem e semelhança. E aí a gente é que com o tempo vai se afastando, daqui a pouco a gente não tem mais a cara do Pai. Mas quando o Espírito Santo entra no seu coração, a cara do Paizinho Celestial volta para a sua vida, né? Você se parece com ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, ouvinte. Muito bom. Aleluia. Muita coisa, né? Bastante coisa. Uma feijoada espiritual para o dia de hoje. Então vamos orar nesse propósito. Queria dar uma paradinha aqui. Encerramos o capítulo 3 de 2 Coríntios. Vamos orar para que a gente realmente tenha a cara do nosso Paizinho Celestial, né? Para que a gente entenda o que é essa nova aliança no sangue de Jesus. Então, se você puder fechar os seus olhinhos onde você estiver, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com esses ouvintes, Paizinho, e peço, Pai, que a gente abra os olhos mesmo. Nos ajuda, Espírito Santo, a abrir os olhos. Há pessoas orando comigo agora que tiveram seus corações tocados pelo Espírito Santo e querem que o véu seja tirado de seus olhos, para que possam ver. Querem, Senhor, se parecer contigo. Querem poder dizer: eu sou mesmo filho de Deus, eu fui adotado por esse Deus maravilhoso. Eu quero me parecer com meu Pai Celestial. Não quero mais me parecer com o mundo, não. Quero me parecer com Deus. Vem, Senhor, em nome de Jesus, dá a essas pessoas que estão nos ouvindo agora, orando com a gente. Vem dar, Senhor. Vem moldar, vem transformar esses corações, Espírito Santo. Faz a gente do jeitinho que o Pai quer, que nós deixamos, nós permitimos que o Senhor venha operar na nossa vida para a gente ser pessoas diferentes, para a gente ser pessoas que são como o Senhor quer que a gente seja. E se você concorda, ouvinte, com essa oração, diga aí amém e diga graças a Deus. Graças a Deus por isso. Olha, ouvinte, confie. Se você orou com fé e aceita a presença do Espírito Santo dentro de você, saiba que ele vai te modificar de forma sobrenatural. Ele vai fazer você ser diferente. Em nome de Jesus. Se você permitir, ele vai fazer você a carinha do Papai Celestial, que é isso que ele quer fazer. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Queridos, não esqueçam que hoje é quinta-feira, hein? Hoje é dia do nosso encontro do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, para você aprender mais a palavra, tirar suas dúvidas, a gente orar pela sua vida. Não esqueça, 8 da noite, tá? Aqui no Arruda, pertinho do estádio do Arruda. Daqui a pouco vem a vinheta para você ver direitinho o local, tá certo? Então fique na paz, fique na graça do Senhor. Um abraço carinhoso aqui do pastor Gilberto Costa, um abraço apertado do Espírito Santo em você e sinta-se, sabe? Sinta-se o filho, haja como filho, seja a cara do papai, cara do Pai Celestial, sabe? Se pareça com ele, deixe o Espírito Santo moldar o seu coração para você se parecer com o Papai Celestial, tá bom? Fiquem na paz, na graça de Jesus. Até então, o próximo programa na semana que vem. E você que vai hoje à noite, até mais tarde, tá bom? Um abraço carinhoso. Tchau, tchau, queridos.
Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.